Então, o professor ele passou uma lista de exercícios para vocês. Na verdade, esses exercícios, se eu não me engano, ele ainda vai montar a lista, mas todos os exercícios estão naquele material lá que ele já havia postado antes da mecânica newtoniana. E no caso, se eu não me engano, foram mais de 20 questões, só que ele só pediu para mim resolver 5 e tirar 5 para vocês responderem. Detalhe, as 5 que ele vai passar para vocês vai ser semelhante com essas que a gente vai ver hoje. Então, acredito que o nível de dificuldade seja baixo. Aí eu separei algumas, por exemplo, tem o exercício proposto 1. Eu vou começar com ele, que ele é um pouco teórico, e ele aborda aqui quatro afirmações sobre as leis de Newton. E nisso ele quer saber quais são as afirmações verdadeiras. A questão ela diz o seguinte: os estudos dos movimentos está fundamentado nas 3 leis de Newton. Sobre os movimentos e as leis de Newton, assinale o que for correto. Aí na primeira ele diz o seguinte: o princípio da inércia é válido somente quando a força resultante sobre um corpo não é nula. Nisso ele quer dizer o seguinte, que eu só vou ter inércia quando a minha força resultante for diferente de zero. Ou seja, quando a minha força resultante ela não for nula, aí sim que eu tenho inércia. Aí eu pergunto, isso é verdade? A resposta é não. Posso ter inércia sobre um corpo em repouso? Posso. Um corpo em repouso significa que eu tenho uma força resultante igual a zero. Eu não tenho nenhuma força aplicada sobre ele, ele está em repouso, porém a inércia é válida, porque na inércia ela vai dizer o seguinte, que todo corpo em movimento tende a continuar em movimento. Todo corpo em repouso tende a ficar em repouso. Essa força resulta nula, ou eu tendo alguma força sendo aplicada nesse corpo, o princípio da inércia é válido. Vocês podem observar aqui nessa figura dessa caixa que eu não tenho nenhuma força agindo aqui na horizontal, essa caixa está parada. A força peso está agindo no solo e a normal está agindo aqui no sentido oposto à força peso. Essa caixa está parada? Sim. Então a força resultante é zero. A inércia é válida? Sim, porque se a caixa está em repouso, então ela tende a continuar em repouso, a menos que eu tenha uma força aplicada sobre ela. Então, essa caixa ela vai ficar aqui parada, a menos que uma pessoa empurre ela aqui na horizontal. A segunda, ela vai dizer assim: duplicando o valor da força resultante aplicada sobre um objeto, a aceleração experimentada pelo objeto também será duplicada. Essa daqui é verdadeiro. Por quê? Como se dá a minha força resultante? Não seria a massa vezes a aceleração? Então, observe o seguinte: se eu tenho a massa de 1 kg e a aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, vamos supor que a aceleração aqui vale 2. Então, a força vai valer quanto? Vai valer 2, porque 2 vezes 1 dá 2. Então, se eu tenho uma massa de 1 kg, aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, então eu tenho uma força de 2 newton. Agora eu vou duplicar essa força. Eu vou colocar 4 para a mesma massa. Se agora, em vez dessa aceleração valer 2, agora ela vale 4. 4 vezes 1, 4. Então, observa que quando eu duplico essa força resultante, que ela vai de 2 para 4, essa aceleração também vai de 2 para 4, porque essa força ela é diretamente proporcional à aceleração, ou seja, se eu aumento a força, eu aumento a aceleração, e vice-versa.
se eu aumento a aceleração, eu também vou aumentar essa força. E essa 0,4, ela vai dizer o seguinte: forças de ação e reação nunca se anulam, pois sempre atuam em corpos distintos. Isso aqui também é verdade, porque basicamente, se eu vou aplicar o princípio da ação e reação, eu tenho que ter dois corpos distintos. Ou seja, esse martelo, ele vai exercer uma força sobre o prego, e quando o martelo exerce a força sobre o prego vai exercer uma força sobre o martelo. Esse é o princípio da ação e reação. Ou seja, eu vou pegar esse martelo aqui e vou dar-lhe uma martelada aqui nesse prego. A força do martelo sobre o prego vai estar aqui para baixo. Porém, pelo princípio da ação e reação, eu vou ter uma força de mesma intensidade, mesma direção, porém sentidos opostos. Então, vou ter uma força de sentido oposto, que é a força do prego sobre o martelo. Então, para que tenha essa força de ação e reação, eu sempre vou precisar de dois corpos distintos, que um vai interagir com o outro. Por exemplo, uma pessoa levando uma bolada na cara. A bola vai exercer uma força sobre o rosto da pessoa e o rosto da pessoa vai exercer uma força de mesma intensidade, mesmo sentido, porém, na verdade, mesma intensidade, mesma direção, porém, sentidos opostos. Então, observa que eu estou interagindo dois corpos para que eu tenha esse princípio da ação e reação. Outro exemplo, você empurrando uma porta, abrindo uma porta, por exemplo. Você faz ali a força sobre a porta e a porta vai exercer uma força sobre você e assim vai. Então, esse item 4 aqui, ele é verdadeiro. E por último, 08 diz o seguinte: o avião voando em linha reta com velocidade constante está em equilíbrio dinâmico. Primeiro, bora dar uma relembrada do que seria o equilíbrio dinâmico. É a capacidade de assumir e sustentar qualquer posição do corpo contra a força da gravidade, porém com o corpo em movimento. Detalhe: se esse avião ele está voando em linha reta, então ele tem movimento. E se ele está voando, ele está se sustentando no ar e ele está sustentando contra a própria força da gravidade. Porque pensa só o seguinte: se a força da gravidade vencer o avião, é lógico que ele vai cair. E se a questão está dizendo que ele está voando em linha reta, é sinal que ele está se sustentando contra a força gravitacional e ele está em movimento. Isso quer dizer o quê? Se ele está com velocidade constante, ele está voando, está se sustentando no ar, então eu posso dizer que ele está em equilíbrio dinâmico. Então, quais seriam as alternativas corretas? Seria a 2, a 4 e a 8. Totalizando, eu vou ter 14. Alguma dúvida sobre essa questão? Não, não. Tranquilo. Vou passar aqui para a próxima, então. O exercício proposto 4. Na figura a seguir, três forças atuam sobre caixas. As forças F2 e F3 são opostas, têm a mesma direção e sentidos opostos. E a força F1 é perpendicular a elas. A intensidade F1, F2 e F3 são respectivamente iguais a 400 newton, 500 newton e 800 newton. Determine a intensidade da força resultante. Uma pergunta: como eu não pude participar da última aula aí com o professor Fábio, ele ensinou para vocês
a verificação de forças resultantes, por exemplo, quando os vetores estão no mesmo sentido, você soma. Quando eles estão em sentidos opostos, subtrai. Se eles estão perpendicular, faz por Não, Pitágoras. Não? eu acho que não. Eu não lembro, não. Só, tipo assim, vou dar uma recapitulada aqui, aí vocês me dizem se ele viu isso aqui ou não. Que é de total importância. Na verdade, eu vou sair aqui um pouco, vou aqui pro Jamboard. Vocês saberiam me dizer se essa força resultante ela é escalar ou ela é vetorial? Escalar significa que eu só tenho um módulo. Por exemplo, a massa. A massa, eu não preciso indicar a direção e sentido da massa. Eu só vou dizer quanto ela vale. Eu só vou dizer um módulo dela, em outras palavras. Eu vou dizer a massa é tanto e acabou. Só que a velocidade, ela é escalar. Além de eu dizer qual é a velocidade, eu tenho que informar o sentido da velocidade e a direção da velocidade. Então, eu posso dizer que a velocidade ela é vetorial. Agora, a força, ela é escalar, que significa que eu só tenho que dar um número, ou ela é vetorial, que significa que além do módulo dela eu tenho que indicar a direção e o sentido. Ela é escalar ou vetorial? Alguém se arrisca? Não dá pra ver. Oi? Como vocês podem ver, a força ela é de caráter vetorial. Isso significa o quê? Que ela vai possuir um módulo, que eu posso dizer que é a intensidade. Ela vai possuir uma direção, que é vertical ou horizontal. E ela vai também indicar um sentido. Por exemplo, esse vetor está vindo de baixo para cima, essa força está vindo de cima para baixo. Então, eu vou sempre que ter que indicar direção, módulo e sentido. Só que quando eu estou trabalhando com vetores, eu tenho que ter em mente o seguinte: se os vetores eles estão, vou colocar aqui, se esses vetores estão no mesmo sentido, como é que eu acho o vetor resultante, que é a força resultante? Que no caso aqui eu tenho F1 e aqui eu tenho meu F2. Quando eu tenho duas forças no mesmo sentido, como é que eu poderia achar a força resultante? Eu vou dizer que a força resultante vai ser F1 mais
F2. Quando eu tenho forças no sentido contrário, por exemplo, eu tenho uma força vindo para cá e uma força no sentido oposto, como é que eu poderia achar essa força resultante? Essa força resultante vai ser igual ao, ao vetor maior menos o vetor menor, supondo que o vetor maior seja o F2. E quando essas forças estão perpendicular, vocês viram isso com o professor Fábio? A gente viu. Lembra lá que a segunda lei de Newton ela é dada por essa seguinte fórmula, que a força resultante ela é quem? A massa vezes a aceleração. Só que detalhe, isso aqui só vai ser válido para quando eu tiver apenas uma força agindo sobre o bloco, agindo sobre o corpo. Então, eu vou colocar simplesmente que vai ser a massa vezes a aceleração, vai ser essa força resultante, mas quando eu tenho só uma força. Só que quando já entra mais de uma força, por exemplo, duas, três forças, aí vocês já vão ter que aderir por esse método aqui. Por quê? Porque agora vocês estão somando vetores, vocês estão querendo saber quem é o vetor resultante. Por exemplo, se eu tenho dois vetores, como eu posso jogar esses dois vetores na fórmula? Eu vou achar o vetor resultante para me poder fazer os métodos matemáticos. Por exemplo, aqui, nessa questão, eu estou tendo aqui três vetores. Então, não dá para me colocar, tipo, usar aquela fórmula normal e escolher a intensidade de cada um, porque as três forças estão agindo sobre esse bloco. Então, eu vou ter que considerar as três forças. E qual seria a solução de considerar as três forças agindo sobre o bloco? Seria achando a força resultante que age sobre os três blocos. Então, eu resolvi até deixar um escrito aqui para vocês compreenderem. Coloquei o seguinte: primeiro achamos a força resultante opostas, a direção da resultante será a direção da força maior. Então, lembra lá que eu falei, quando eu tenho vetores de sentidos opostos, o que é que eu vou fazer? Eu vou subtrair o maior menos o menor. Então, primeiro, eu vou considerar somente esses dois vetores aqui, o F3 e F2, porque eu estou considerando primeiro os vetores opostos. Vai ser o maior, que o maior é o F3, que tem 800 newton, menos o menor, que é o F2, que tem 500 newton. Tá aqui. Vai ser a diferença entre o maior e o menor. Agora, o que é que eu posso fazer? Eu vou subtrair.
Quando eu subtraio, eu acho uma força resultante. E essa força resultante, ela vai indicar a direção ao vetor maior. Vai ficar para cá. Que eu vou chamar de F2, 3. Galera, vamos supor que eu esteja um vetor aqui de 3 newton. Isso aqui que eu fiz, essa subtração é mesmo que eu tirar metade desse vetor. E vamos supor que eu tenha um vetor para cá de 2 newton. Então, eu estou tirando um vetor de 2 newton. Vamos levar para tamanho. Vamos supor que esse vetor aqui ele mede 3 metros. Eu estou tirando 2 metros dele. Então, o vetor resultante ainda vai estar para cá. Mas só vai estar esse pedacinho aqui, ó, de 1 metro. Se fosse em tamanho. Por quê? Porque eu tirei essa metade aqui, ó. Eu subtraí. Quando eu arranco essa metade, eu ainda vou ter a mesma direção para cá. Porém, eu só vou ter um, porque eu arranquei 2. Foi a mesma coisa que aconteceu aqui. Eu tinha um vetor para cá de 800 e eu tirei dele 500. Sobrou 300 newton. Mas ele ainda continuou nessa direção. Então, ficou o seguinte. Ficou um vetor para cá, que é o F2, 3. E eu ainda tenho meu F1 para cá. E eles estão formando um ângulo de 90 graus. Agora eu só tenho 2 vetores. E eu vou tirar a força resultante que age sobre esses 2 vetores. Porém, como eles estão perpendicular, qual seria a saída? Deixa só esse sino parar de tocar aqui, rapidão. Já. É complicado um pouco dar aula em casa para quem mora no local aberto, que é sino de igreja, é carro, caminhão e criança gritando. Aí, tipo, tem o barulho do vizinho, moto passando, aí toda hora tem que estar dando uma pausa. Mas aí, recapitulando aqui, como agora eu só tenho 2 vetores, porque esse aqui é o vetor resultante, então eu vou ter agora 2 vetores perpendiculares. Se eles estão perpendiculares, estão formando um ângulo de 90 graus, então eu vou ter que a força resultante ao quadrado vai ser o quadrado da força 1 mais o quadrado da força 2. Coloquei a fórmula bem aqui. Então, essa força resultante vai ser quem? O módulo desse daqui ao quadrado, que eu achei que vale 300, mais o F1 ao quadrado. O F1 está aqui. E o F1 vale quanto? Vale 400. Quando eu elevo os dois ao quadrado, eu tenho que a primeira força, na verdade, ela, ao quadrado, ela vale 90.000. E a segunda força, ao quadrado, ela vale 160.000. Quando eu somo 160.000 com 90.000, eu tenho quanto? 250.000.
Só que essa força ao quadrado, que ela vale 250.000. Então, quando eu elevo a raiz, se está no primeiro termo ao quadrado, passa para o segundo termo em forma de raiz. Então, eu tenho uma força resultante valendo quanto? 500 newton. Deixa eu ver se tem um cálculo aqui. Então, ó, quando eu faço a força resultante nos sentidos opostos, a força resultante ela vai indicar sempre para a direção da força maior. Indicou para cá. E quando eu vou fazer a força resultante agindo sobre esses dois blocos, a outra força resultante ela vai estar para cá, ó. Então, a força resultante que atua sobre os três blocos, na verdade, ela vai estar agindo para cá. É basicamente no meio, entre essa força aqui e essa força 1. A segunda questão, ele quer o quê? Indique a direção, o sentido e a intensidade da força capaz de anular os efeitos dessas três forças. Se essas três forças elas estão tendo uma força resultante para cá, qual seria a outra força que poderia anular as três forças de uma vez só? Uma força que esteja onde? No sentido oposto. Deixa eu voltar aqui rapidão. Lembra aqui? Aqui eu não tenho uma força resultante igual a zero. Então, qual seria a condição de eu ter uma força resultante igual a zero? Seria eu ter uma força para cá. Por exemplo, vamos supor que essa força peso vale 30 newtons. Qual seria a condição de eu ter uma força resultante igual a zero? É a normal ter também 30 newtons. Então, a única condição que eu tenho para mim ter uma força resultante igual a zero, para essa caixa estar parada, é eu dizer que a força peso é igual à força normal, porém, elas estão em sentidos opostos. Mesma coisa vai acontecer aqui nessa caixa. Qual é a condição de eu manter essa força resultante aqui igual a zero? É eu ter uma força de mesma intensidade, mesma direção, porém, sentidos opostos. Então, a direção, ela vai ser a mesma. A intensidade, ela vai ser a mesma. E o sentido? O sentido vai ser oposto. Então, letra B. Para anular essas forças, precisamos de uma força de mesma intensidade. Na verdade, deixa eu corrigir aqui. Depois eu vou corrigir de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. Porque essa daqui está vindo de baixo para cima, essa aqui tem que vir de cima para baixo. Ela tem que estar oposta a essa força resultante. De tal forma que quando eu vou somar as duas, vai dar zero. Por exemplo, FR menos FR vai dar zero. Vocês têm alguma dúvida sobre essa questão? Esse negócio é do FR aí, ó. Só uma Até dúvida aqui no tu quadrado. conseguiu compreender? Sim, sim. Se tem três forças agindo sobre ele, uma que vai para cima, uma que vai para o lado e uma que vai para baixo. Eu tenho três forças.
Porém, eu tenho uma força resultante que vai agir sobre as três ao mesmo tempo, e eu vou representar em um só vetor. Só que eu vou fazer por partes. Vou organizar isso aqui por partes. Vou primeiro somar o vetor resultante que age nessas direções opostas. Qual seria o vetor resultante que age sobre essas duas forças? Seria a diferença delas duas. Essa aqui vale 800. Essa aqui vale 500. Quando eu substituo 500 de 800, eu vou ter só um pedaço do vetor. E esse pedaço vai valer quanto? Vai valer 300. Tá aqui, ó. 300. Mas ele ainda vai indicar para esse vetor. Esse vetor aqui, inicialmente, ele valia 800. Ele era mais comprido. Só que eu tirei um pedaço dele. Tirei esse pedaço de 500. Então, agora ele só tem um pedacinho de 300. Só que eu ainda não levei em conta a consideração do F1. Então, eu vou pegar esse pedaço desse vetor, dessa força, e vou formar outra força aqui perpendicular a ela, de tal forma que eu vou ter também um vetor resultante nessa direção. Se eu estou querendo o vetor resultante das forças que agem sobre 2, 3 e 1, então para cá, agora eu tenho um vetor resultante de quem? De 2, de quem? De 3 e de quem? De 1. Então, agora eu estou encontrando um vetor resultante que vai agir sobre esse vetor resultante dessas três forças, F1, F2 e F3. Mas como é que eu vou achar esse vetor resultante quando esses vetores estão perpendiculares? Eu vou dizer que essa força resultante ao quadrado vai ser quem? Esse primeiro vetor ao quadrado, e esse primeiro vetor vale quanto? 300. Mais esse segundo vetor ao quadrado. E o segundo vetor vale quanto? Vale 400. Quando eu faço essa conta, eu vou achar que o vetor resultante desses três vetores vai ser 500 newton. E ele vai estar para onde? Vai estar para cá. Até aqui tu conseguiu compreender? Sim, sim. Não entendi. Sim. Mas em relação aí ao F2 ao quadrado, essa equação é só para essa questão aí ou resolve todas as questões? Verdade. Deixa eu pegar aqui na internet. Vou tentar mostrar diversos exemplos aqui. Deixa eu só carregar.
internet está muito lenta. Olha, vamos supor que eu tenho aqui dois vetores perpendiculares. Esse está para cima e esse está para o lado. De tal forma que eles estão formando. Eu decidi pesquisar porque, como eu não tenho mesa digitalizadora, aí para desenhar fica muito ruim. Então, esse vetor, ele está para cima e esse está para o lado. Eles estão formando um ângulo de 90 graus, bem aqui, ó. Como é que eu acho a força resultante? A força resultante, ela vai ser a força resultante ao quadrado, que é igual a e o módulo desse daqui ao quadrado, mais o módulo desse aqui ao quadrado. Esse aqui ao quadrado vai dar 9, 3 ao quadrado, 9, mais 4 ao quadrado vai dar 16. 9 mais 16 vai dar quanto? 25. E quando eu passo a raiz quadrada, eu vou ter que o módulo resultante dele, o vetor resultante dele, vai ser quanto? Vai ser 5. Só que ele vai estar para onde? Ele vai estar para cá. Bem aqui, ó. Ele vale 5, mas ele está passando aqui, ó, pelo meio deles. Esse azul aqui, ele vai ser o vetor resultante. Outro exemplo, aqui. Eu tenho um vetor para cima, e eu tenho um vetor aqui na vertical e eu tenho um vetor aqui na horizontal. Para onde vai estar o vetor resultante? Ele vai sempre estar passando aqui, ó, nesse meio. Foi o que aconteceu bem aqui. Eu tenho um vetor para cima, que é na vertical, e eu tenho um vetor aqui para o lado, na horizontal. E o vetor resultante vai estar para onde? Ele vai estar para cá. Então, esse vetor resultante vai ser o vetor resultante das forças F1, F2 e F3. Conseguiu compreender a direção e o sentido desse vetor resultante? Beleza. Só que eu tenho uma caixa bem aqui, parada. Ela está em repouso. Por que que ela está em repouso? Porque a força-peso é igual à força normal. Igual em quê? Em módulo. Na mesma direção que elas estão aqui na vertical, porém em sentidos opostos. Então a força-peso está para baixo e a normal está para cima. Elas têm o mesmo módulo, por isso que elas estão paradas. Estão na mesma direção, porém o sentido delas estão opostos. Isso faz com que a força resultante seja igual a zero. Então, qual seria a condição de eu anular essa força resultante aqui? Seria uma força igual a ela, então essa força resultante vai dar 500 newton. Eu vou ter a mesma direção, que seria essa diagonal, porém, essa força resultante, ela vai ter que estar em sentido oposto a essa força resultante. Então, em vez dela estar para cá, ela vai estar para cá. Eu vou até botar menos FR. Então, é essa a única condição que eu tenho para me anular os efeitos dessas três forças. Quando eu estou falando em anular os efeitos dessas três forças, significa que eu quero dizer que essa força resultante ela vai ter que ser igual a zero. Então, eu vou ter que ter uma força de sentido oposto. Conseguiu compreender agora?
Entendeu ou ficou com alguma dúvida? Eu vou só dar uma ajeitada aqui. Para anular essas forças, precisamos de uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Bem aqui o conceito. Próxima questão. Exercício proposto 5. Leia a tirinha a seguir e, baseando-se no que você estudou até o momento, explique por que o cavalo para repentinamente. A personagem é jogada para frente. Eu já havia comentado aqui no início sobre a inércia, né? Um corpo que tende ao movimento, na verdade, o corpo que está em movimento, ele tende a continuar em movimento. Um corpo que está em repouso tende a continuar em repouso a menos que uma força seja aplicada. Então, se o corpo está em repouso e nenhuma força agir sobre ele, ele tende a continuar em repouso. Se ele está em movimento, ele tende a continuar em movimento. Nesse caso aqui, o cavalo está vindo e ele para de uma vez. A personagem, ela estava em movimento. Pela lei da inércia, ela tende a continuar o movimento. Mas por que na realidade, tipo, pouco se vê isso acontecer com o cavalo? Devido às ferramentas, tipo, a pessoa prende o pé dela aqui, ela se segura firme, então ela tá presa no cavalo. Se o cavalo para, ela tá se segurando nele, ela para. Agora vamos supor que ela estivesse solta e ele parasse de uma vez e ela não tivesse presa em nenhum lugar. É óbvio que ele ia arremessar, ela iria para frente. Então, a explicação: pela lei de Newton, corpos em movimentos tendem a continuar em movimento. No momento em que o cavalo para, a personagem estava em movimento. Pela lei da inércia, seu corpo tende a continuar em movimento. Isso daí é uma questão mais teórica, um pouco mais fácil de se compreender. Exercício proposto 10. Uma bola de futebol de 400 gramas de massa, quando é submetida à ação de 10 newtons de força, fica acelerada com intensidade de... Toda vez que eu vou resolver uma questão, eu vou seguir dois passos. Dois passos que são fundamentais para vocês conseguirem compreender um texto, umas questões físicas dessas de fórmula e unidade. Vocês vão levar isso para o resto da vida de vocês. Qual o primeiro passo a se responder uma pergunta dessa? Retirar as informações. Esse conceito ele é tão válido que até o professor Fábio utiliza com vocês. E isso confunde muito uma pessoa na hora de fazer por outro modo. Então, se deparou com uma questão, retira as informações. É o primeiro passo a se fazer. Ele deu a massa,
ele deu a força resultante e ele quer o quê? A aceleração. Retirando as informações, vocês conseguem compreender o que o texto quer e o que ele já deu. Então, analisando as informações que vocês tiraram, vocês conseguem compreender o que é que a questão quer e por qual modo vocês vão utilizar. Retirei a massa, retirei a força resultante e eu quero aceleração. Segundo ponto, que é o mais importante de todos, verificar as unidades de medida. A massa em quilograma, força resultante, newton, e a aceleração, metros por segundo ao quadrado. Então, o segundo passo ele vai ser sempre fundamental na hora de você resolver essas questões de vocês, porque sempre você vai ter aquela pegadinha de colocar, por exemplo, nessa aqui. Segundo passo, verificar as unidades. A massa, ela está em grama. Então, eu não vou resolver a questão antes de transformar grama para quilograma. Então, ó, é fundamental vocês observarem. A massa agora está em quilograma, a força resultante está em newton. Então, eu já posso achar uma aceleração dada em metros por segundo quadrado. E eu vou jogar na fórmula, que essa força resultante ela vai ser a massa vezes a aceleração. Só que eu não quero encontrar a força, eu quero encontrar a aceleração. Então, essa massa que ela está multiplicando, ela passa dividindo. Agora eu vou trocar os termos. O que está no primeiro termo vai para o segundo, o que está no segundo vai para o primeiro. Eu só fiz trocar. Porque o que eu quero é aceleração, então eu vou deixar a aceleração para o lado esquerdo. Quando eu troco, eu já posso substituir, eu já posso colocar a força onde está o F, e eu posso colocar o valor da massa onde tem M. Então, eu tenho 10 dividido por 0,4. Encontrei uma aceleração de quanto? 25 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo essa questão? Se vocês tiverem alguma dúvida? Eu vou disponibilizar esse PDF para vocês lá no grupo mais tarde. Transformar esse arquivo PowerPoint para PDF, aí eu mando lá para vocês. Essa aqui, ela já é um pouquinho mais complicada. Porque agora essa força ela vai estar agindo sobre dois blocos. Então, como eu chamo a força que age com a ajuda de algum fio? Eu vou chamar de tração. Então, tração vai ser toda aquela força que envolve algum tipo de fio, corda, corrente, essas coisas. Então, bem aqui eu tenho um fio puxando, o bloco B está puxando o bloco A por um fio. Então, aqui nesse fio está correndo uma força chamada força tração. Só que eu vou ter o quê? Vamos analisar o bloco A. O bloco A ele está sendo puxado pelo bloco B. Está tendo uma tração. Tração de quem? De B em A. Deixa esse carro só passar. Se esse bloco A ele está sendo puxado, está tendo uma tração. Então, vou ter aqui uma tração de quem? De B em A. Só que pela terceira lei de Newton, pelo princípio de ação e reação, para toda ação, existe quem? Uma reação de mesma intensidade, mesma direção, porém
sentidos opostos. Então, se está tendo uma tração de B em A, o B está puxando o A vai puxar o B. B vai puxar A para cá e A vai puxar B para cá. Alguém teve alguma dúvida nesse conceito? Porque vai ser fundamental. Vocês conseguiram visualizar que o B vai puxar o A, e se o B puxa o A puxa o B. Agora eu vou ter o quê? Solução. Qual o primeiro passo? Retirar as informações. Retira a informação da massa do bloco A, retira as informações da massa do bloco B e retira a informação da intensidade dessa força. Fazendo isso, eu tinha o que antes? Eu tinha que a força resultante era igual a massa vezes a aceleração. A força resultante ela vai ser isso, a massa vezes a aceleração. Só que agora vai estar agindo sobre dois blocos. Se agora vai estar agindo sobre dois blocos, então eu vou ter uma força resultante em A e eu vou ter uma força resultante em B. Bora fazer a força resultante para A. Qual é a única força que está agindo sobre o bloco A? Vai ser essa tração de B em A. Então, a única força que está agindo aqui, nesse bloco A, é só essa tração de B em A. Essa tração onde B ele está puxando A. Eu só tenho esse tipo de força. Vai ser quem? A massa de A vezes a sua aceleração. Agora, bora fazer para o bloco B. Observa que no bloco B, agora eu já tenho duas forças agindo sobre B. Eu tenho a força F, puxando ele para o lado direito, e essa tração de A em B, puxando ele para o lado esquerdo. E o que é que vai acontecer? Lembra lá que quando a gente tem dois vetores em sentidos opostos, eu vou subtrair o maior pelo menor, eu vou subtrair esse menos essa tração, que vai dar quem para mim? Vai dar a minha força resultante. Então, a força resultante que vai agir sobre dois vetores vai ser o maior menos o menor. E essa força resultante vai ser igual a quem? A massa, que no caso é a massa de B, vezes a aceleração. E agora eu vou somar. Quando eu somo, observa que agora eu posso cancelar essas duas trações. Porque eu estou somando tração menos tração. Vai dar zero. E vai sobrar quem? Essa força, que ela vai ser igual a massa de A vezes a aceleração, mais massa de B vezes a aceleração. Quando essa aceleração em evidência, eu vou ter que a aceleração vai ser quem? A massa de A mais massa de B. Porque quando eu faço a volta A vezes MA, vai ser MA vezes A, e MA vezes B vai dar a mesma coisa daqui. Então, eu estou tirando esse A em... Até aqui, teve alguma pessoa que ficou em dúvida nessa montagem? Ou vocês estão conseguindo compreender? Beleza, eu vou continuar aqui. Então, agora, eu vou ter quem? Eu vou ter essa força
Quanto vale essa força? Vale 80 newtons. E a aceleração? A aceleração eu não sei. Ele não deu aceleração. Eu tenho a massa de A, que vale 12 kg. Eu tenho a massa de B, que vale 8 kg. Quando eu somo essas duas, eu tenho que essa força vai ser igual à massa total, que agora eu tenho uma massa total vezes aceleração. Vou inverter o bloco. O que está no segundo termo passa para o primeiro, o que está no primeiro passa para o segundo. Na verdade, eu sempre faço essa inversão, porque como eu estou procurando aceleração, eu quero isolar esse A. Para me isolar esse A, esse 20 ele está multiplicando, passa dividindo. Quando eu divido 80 por 20, eu tenho que a minha aceleração ela vale 4 metros por segundo ao quadrado. Só que eu não estou procurando a aceleração. O que é que ele quer? Ele quer a intensidade da força de tração no fio que liga os dois blocos. Por que eu não poderia fazer por aqui? Porque aqui ele deu a força e ele deu a massa. Na verdade, ele deu a força, mas aqui. Só que eu teria que ter a força menos essa tração. E aí está procurando a tração. Como ele não deu a aceleração, eu tive que descobrir a aceleração aqui. Descobrindo essa aceleração, eu posso jogar em qualquer uma dessas fórmulas. Se eu jogar aqui, eu vou achar a tração. Se eu jogar aqui, também vou achar a tração. Porque a aceleração, esse bloco B, ele está vindo com uma aceleração. E se ele está puxando o A ele está vindo com a mesma aceleração. Então, independente de eu escolher qual dessas duas fórmulas eu quero aplicar a aceleração, eu vou achar o mesmo resultado. Por exemplo, vou pegar a primeira. Tração de B em A é igual a quem? É igual a massa de A vezes a aceleração. E essa tração vai ser quanto? Vai ser a massa de A vezes a aceleração, que vale 4. Então, achei que essa tração vale 48 newtons. Recapitulando a terceira lei de Newton. Para cada ação, age uma reação, há toda uma reação. Então, essa tração de A em B é essa. Para toda ação existe uma reação de mesma intensidade. Se é de mesma intensidade, e eu estiver procurando a tração de A em B, eu também tenho que achar 48 newtons. Porque elas vão ter a mesma intensidade, elas só vão ter os sentidos opostos. Então, bora lá pegar essa segunda. Bora ver se a gente acha a tração. Eu tenho a força F, menos a tração de A em B. Na verdade, deixa eu voltar aqui. Essa tração, na verdade, é essa aqui, ó, que eu encontrei. Que vale 48 newtons. E essa tração aqui de A também tem que valer 48 newtons. Então, força menos tração de A em B, multiplicado pela massa vezes aceleração. Bem aqui, eu peguei essa segunda e vou tentar achar a tração por essa segunda fórmula. O meu F vale quanto? 80, tá bem aqui, ele foi dado na questão. Menos a tração de A em B é igual a massa de B, foi dado na questão, ela vale 8 kg. E essa aceleração, eu acabei de encontrar, a aceleração está bem aqui. 8 vezes 4, tenho 32. Então, 80 menos tração de A e B é igual a 32. Esse 80, ele está positivo, ele passa negativo. Então, tenho menos TAB
é igual a 32 menos 80. Quando eu faço essa subtração, eu tenho que minha extração de A em B é igual a menos 48 newton. Vou multiplicar todo mundo por quem? Por menos 1. Quando eu multiplico por menos 1, ambos os termos, eu tenho que a minha tração de A e B, ela vale quanto? Ela vale 48 newton. Então, a tração, ela vale aqui, ó, 48 newton. Então, resolvendo umas questões dessas, vocês podem conseguir provar a terceira lei de Newton, que eu vou ter sempre uma força de mesma intensidade, 48 newton, mesma direção, horizontal, porém sentidos opostos. Por que sentidos opostos? Porque B vai puxar A e A vai puxar B. Alguma dúvida? Beleza. Passar para a última. Dois blocos de concreto, B1 e B2, conforme a figura de massas M1, 4 kg, M2, 1 kg, estão em equilíbrio, sendo a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Determine a leitura do dinamômetro em newtons. Primeira, o que é que vocês têm que fazer? Retirar as informações. A massa do bloco 1 vale 4 kg. A massa do bloco 2 vale 1 kg. E a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos supor que eu tenho aqui uma pessoa tá com um bloco aqui, ó. E ela só tá segurando um fio. Ela só tá segurando um fio. Ela vai sentir o peso desse bloco? Não vai, porque o bloco ele tá no chão. Então ela só tá segurando o fio, ela não tá sentindo o peso do bloco. Agora, a partir do momento que essa pessoa ela começa a puxar o fio e o bloco ele sai do chão, tá começando a puxar o fio e o bloco ele sai do chão, o chão tá bem aqui, ó. Agora ela vai conseguir sentir o peso desse bloco aqui, porque ele tem uma determinada massa e a gravidade vai estar agindo sobre ele. Então, vocês só sentem o peso de alguma coisa quando vocês suspendem ela. Se ela estiver no chão, vocês não vão estar sentindo o peso. Então, ele quer saber a leitura do dinamômetro. Esse bloco B, ele está suspenso por um fio, então o dinamômetro ele não vai fazer a leitura. Porque convém que é o mesmo caso desse. É a mesma coisa que eu tivesse um bloco no chão e estou só segurando o fio. Eu não vou marcar a força-peso se eu não estou sentindo o peso dele. Ele só vai marcar a partir do momento que eu começar a suspender ele, que ele adquirir uma determinada altura, aí a gravidade vai agir sobre ele, ele vai ter uma determinada massa, e eu posso sentir que ele tem uma força-peso. Então, qual seria o bloco em que o dinamômetro vai fazer a leitura? Ele só vai fazer a leitura desse bloco B, que está suspenso. Esse bloco B1, porque o B2 ele está preso nesse fio. Se ele só vai fazer a leitura do bloco 1, ele vai fazer a leitura de quem? Agora não é mais da força, que é igual a massa vezes a aceleração. Ele vai fazer a leitura da força peso. O valor que aparecerá no dinamômetro será apenas do bloco B1, já que B2 está fixo com um fio no chão. Então, observa que agora eu não tenho mais uma aceleração. Eu tenho a força
da gravidade. Na verdade, eu posso dizer que é a aceleração gravitacional. E essa força resultante vai ser quem? Vai ser a minha força-peso. Então, essa força-peso vai ser a massa do bloco 1 vezes a gravidade. Essa força-peso vai ser quem? Vai ser a massa desse bloco. E esse bloco vale quanto? Está aqui na questão. O bloco 1 vale 4 kg. E está aqui na questão também quanto vale a gravidade. Vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então, eu encontrei a força-peso nesse bloco aqui. Então, aqui eu tenho uma força-peso de 40 newton. Força-peso vai estar para cá, ó. Vai estar sempre apontando para o centro da Terra. Na B, a intensidade da tração no fio 1. Então, vamos supor que aqui agora eu tenho aqui, ó, a força-peso. Como eu tenho um fio, eu vou ter aqui uma tração. Eu estou analisando apenas o bloco 2. Não, na verdade. Na verdade, é a intensidade da tração no fio 1. Deixa eu voltar aqui. Escrevi errado. A intensidade da tração no fio 1. O fio 1 é esse. Então, para baixo, eu tenho uma força-peso e para cima eu vou ter uma tração. O resto aqui eu vou apagar. Lembra lá que a atração ela está ligada diretamente a esse tipo de coisa, tipo fio, corda, corrente. Então, na verdade, eu vou ter essa força-peso menos a tração. Ela vai ser quanto? Ela vai ser a massa de um. Deixa eu. Intensidade da tração. Isso, na verdade, vai ser a massa de 2 que vai influenciar, vezes a gravidade. Eu vou pegar aqui o valor da força-peso, que vale quanto? Vale 40. Eu acabei de encontrar aqui a força-peso, menos a tração. Vai ser 1 vezes 10. Massa de 2 vale 1 kg e a gravidade vale 10. Deixa esse carro som passar aqui.
desativou o áudio e ficou falando sozinho. Então, recapitulando aqui, eu tenho essa força-peso que está agindo para baixo, menos a tração nesse fio, vai ser igual a quem? Vai ser a massa desse bloco 2 que está influenciando o fio, vezes a gravidade. Então, a força-peso, eu sei que ela vale 40 newtons. E eu sei que a massa do bloco 2 vale 1 kg. E eu também sei que a gravidade vale 10. Então, quando eu multiplico a massa, que vale 1 kg, vezes a gravidade, que vale 10, eu tenho que 1 vezes 10 vale 10. Só que eu quero encontrar a tração. Então, a ideia é isolar a tração. Esse 40, ele está positivo. Ele passa negativo. 10 menos 40, eu vou ter quanto? Menos 30. Só que menos t, que aí vale menos 30. E quando eu multiplico ambos os termos por menos 1, eu tenho que a minha tração, na verdade, vale 30 newtons. Então, qualquer ponto que eu pegar aqui, eu vou ter a mesma tração, que vale 30 newtons. Então, a maior dificuldade não é basicamente nem resolver esses cálculos, seria compreender onde está a questão de cada força. Por exemplo, o exercício proposto 22. Eu tenho aqui dois blocos que eles estão interligados. Eles estão interligados por um fio. Só que o bloco B, ele está suspenso. Se ele está suspenso aqui, então para baixo, eu vou ter uma força-peso como ele está suspenso por um fio, para cima eu vou ter uma tração. Que é a tração de quem? De A em B. E aqui ele está sendo puxado. Então, para cá também estou tendo uma tração. Vou até trocar de caneta. Então, para cá eu também estou tendo uma tração. Que é a tração que B exerce em A. Então, como ficaria essa força resultante aqui no bloco A? Ficaria. Qual é a única força que está agindo sobre o bloco A? É a força tração, que é a tração de B em A. É quem? É a massa de A vezes a aceleração. Qual é as forças que atuam sobre o bloco B? É a força, peso, menos tração de A em B, que é igual a massa de B, porque agora eu estou só considerando o bloco B, vezes a aceleração. Então, a parte mais difícil é vocês conseguirem compreender isso. Por exemplo, aqui eu tenho 3 caixas e a força ela está vindo para cá. Então, A vai exercer uma força sobre o bloco B e o B exerce uma força sobre o bloco A. B exerce uma força sobre o bloco C e C exerce uma força sobre o bloco B. Pegando essa aqui, ele dá
as duas massas. E aqui eu tenho uma força que está empurrando o ar. Então, bem aqui, eu tenho a força. No bloco B, eu tenho a força que A exerce em B. E aqui eu também tenho uma força que B exerce em A. Então, na hora de considerar a força resultante, vocês vão ter que observar quantas forças atuam sobre cada bloco. Nesse caso aqui, a força resultante que age sobre o bloco A vai ser quem? Vai ser a força A menos a força que o bloco B exerce em A. E quando vocês estão considerando a força resultante no bloco B, vai ser a força que A exerce sobre B. O resto das outras é mais um pouco de teoria e aplicação da segunda lei de Newton, que é a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Alguma dúvida? Deixa eu parar aqui a gravação.